A paz do Senhor, povo de Deus, amém? Quem fala com vocês é seu irmão em Cristo, pastor Itamar Batista. Nós vamos fazer uma transmissão neste momento em nome de Jesus, para a glória de Deus, para falar de um estudo maravilhoso que tem o tema O que o Espírito Santo opera, amém? Talvez tenha algumas pessoas que tenham alguma dúvida do que o Espírito de Deus opera, para que nós tenhamos mais um discernimento sobre a palavra de Deus e não sejamos enganados. Amém, Jesus? Deixa eu arrumar aqui a gola da camisa aqui. O que o Espírito Santo opera? A palavra de Deus diz que ele opera um novo nascimento. Então nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de São João, amém? Capítulo 3, versículo 3. Abre a tua Bíblia em São João 3:3. O estudo é o que o Espírito de Deus opera. É o primeiro item, que nós vamos ler nesse momento, para a glória de Deus. E você pode acompanhar aí, marcar com a canetinha o que o Espírito Santo de Deus opera. São João 3:3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E isso Jesus disse para Nicodemos, quando ele foi procurar Jesus à noite. Então a palavra de Deus diz para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. Então, quando o Espírito de Deus entra na vida de uma pessoa, ele traz um novo nascimento na vida daquela pessoa. Aquela pessoa passa a ser uma pessoa diferente, Ele passa a ser uma pessoa com uma nova vida. Aquela vida antiga que ele levava, realmente ele já não leva mais. Amém? Se o Espírito de Deus estiver operando na vida dele. É a primeira passagem bíblica nesse estudo que fala sobre um novo nascimento. O Espírito de Deus traz um novo nascimento na vida da pessoa, para a glória de Deus. Então você pode marcar aí, frisar esse estudo aí, o que o Espírito de Deus opera na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, que somos nós. O Espírito de Deus, ele traz um novo nascimento. João 3:3. Jesus respondeu a Nicodemos. Que Nicodemos disse assim: mestre, eu sei que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com o Senhor. Então Jesus respondeu assim: olha, Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Que tipos de nascimento Jesus estava querendo expressar para Nicodemos? Nascer do Espírito, ser uma nova pessoa, na presença de Deus, aquele que pecava não peca mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não mente mais, e etc. E assim por diante. Aquele que vivia uma vida mundana no mundo não vive mais, porque o Espírito de Deus está operando na vida dele. Amém? Então o Espírito Santo traz um novo nascimento na vida do homem quando ele entra na vida da pessoa. São João 3:3, vamos ver outro item que fala, São João 16:8. Abra a palavra de Deus aí, São João 16, versículo 8, para a glória de Deus. Pega esse estudo aí, compartilha esse vídeo aí, tá bom? São João 16, 8. Olha. E quando ele vier, olha bem, convencerá o homem do pecado e da justiça e do juízo. Então é o Espírito de Deus que convence o homem que ele está no pecado e que ele tem que sair do pecado.
e da justiça. Que justiça? De Deus. E do juízo de Deus. Se ele não sair daquela vida que ele está, realmente não tem como ele ser salvo. Então esse é o primeiro, é o segundo item que o Espírito de Deus ele opera. Ele convence o homem, e em São João 3, lá ele traz um novo nascimento. Primeiro ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Se o Espírito de Deus não entrar na vida da pessoa, não tem como aquela pessoa se convencer que ele está errado, que ele está levando uma vida errada na presença de Deus. Amém? E depois que ele convence o homem, ele traz um novo nascimento. Um nascimento de espírito na presença de Deus. Então, por isso que Jesus falou assim para Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Da água, que é o batismo, do Espírito, ser uma nova pessoa na presença de Deus. Mas antes, o Espírito Santo tem que convencer ele. Nós pregamos e o Espírito Santo convence. Então não adianta você querer converter ninguém na marra, que ele não vai vir para Jesus. Porque nós pregamos e o Espírito Santo é que convence a pessoa. Que ele está no pecado, que ele tem que vir para a justiça de Deus, e se ele não vir, ele recebe o juízo de Deus. Amém? Então está aí bem explicado esse primeiro item. Então, o título é O que o Espírito de Deus opera. Agora vamos aos Efésios. O segundo item, o Espírito Santo, ele fortalece a vida espiritual do cristão. É o Espírito Santo que fortalece a vida espiritual do cristão. Abre a sua Bíblia aos Efésios. Quase no finzinho da Bíblia lá. Amém? Abre aos Efésios aí. E dá tempo de você procurar a palavra de Deus. Abre aí para a nossa meditação. Aos Efésios. Capítulo 3 e versículo 6. O segundo item que o Espírito Santo faz. O primeiro, ele dá um novo nascimento, que nós lemos lá. O segundo, ele fortalece a vida espiritual do cristão. Não sou eu, pastor, que fortaleça a tua vida, mas é o Espírito de Deus que fortalece. Não é o teu irmão que está sentado do teu lado. Nós oramos. Amém? Mas quem fortalece é o Espírito de Deus. Capítulo 3, versículo 16. Olha bem. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vós conceda que sejas corroborados pelo poder do Espírito do homem interior. Vamos repetir. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vós concedas que sejam corroborados com o poder pelo Espírito do homem interior. Então, é o Espírito de Deus que fortalece a vida do cristão. Amém? Vamos para o terceiro item agora. O Espírito de Deus, ele guia. É ele que guia a nossa vida. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Romanos, capítulo 8, 14. Romanos 8, 14. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então só é filho de Deus aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Só são de Deus aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Ele não disse que é de Deus aquele que está na igreja da placa A, B, C ou D ou F. Só é de Deus aqueles que estão guiados pelo Espírito de Deus.
Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E para que nós temos o Espírito Santo, voltando ao estudo de cima, nós temos que nascer de novo. Sermos uma nova criatura na presença de Deus. Amém? Se nós não nascermos de novo, não tem como nós ser filhos de Deus e também não tem como nós ser guiados pelo Espírito de Deus. Guarda bem essa mensagem da palavra de Jesus. O que o Espírito de Deus faz? O quarto item. Ele faz do cristão uma testemunha, né? Porque só é testemunha de Cristo quem segue a Jesus. Então vamos abrir nossa Bíblia, primeiro aos Tessalonicenses. Dá tempo de você pegar esse estudo aí. Deus abençoe o nosso irmão Silvio, lá de Olímpia. Deus possa abençoar o irmão. Olha, irmão Silvio, você que entrou agora, nós lemos em São João 3:3 e 16:8. E aos Efésios 3:16 e aos Romanos 8:14. Agora nós vamos ler primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Amém? E o título desse estudo aqui, o título é O que o Espírito Santo opera na nossa vida. Amém? Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Olha aqui. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como também sejais, quais fomos entre vós, por amor de vós, e fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em tribulação com gozo do Espírito Santo. Hein? Então nós somos testemunhas de Jesus, porque nós recebemos a palavra de Deus na nossa vida, né? Não somente em palavras, mas em demonstração do Espírito de Deus. Então nós somos testemunhas de Cristo aqui na terra. Então o primeiro item que o Espírito Santo opera, ele opera nascimento, ele fortalece a vida espiritual do cristão, ele nos guia e ele faz do cristão testemunha. Nós recebemos a palavra, depois que nós recebemos a palavra de Deus, o Espírito Santo, nós somos também testemunha dele aqui na terra. Que Jesus foi crucificado, que ele está vivo, que ele salva, que ele cura e que ele leva nós para a glória de Deus. Nós temos que continuar testificando o que Jesus fez e está fazendo. Agora, o quinto item, que o Espírito Santo opera em nós. O Espírito Santo, ele nos enche de louvor e adoração. Amém? De louvor e adoração. Aos Efésios 5:18, capítulo 5, versículo 18. Olha aqui, ó. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se o Espírito Santo estiver em nós, se nós já recebemos um novo nascimento, como diz a palavra de Deus, se o Espírito de Deus está nos fortalecendo, nós temos que dar graça em tudo. Louvado seja Deus. Em tudo dai graça, para que a vontade de Deus em Cristo Jesus opera conosco. Nós temos que dar graça em tudo. Na tribulação, no sofrimento, na hora da dificuldade, na hora que nós estamos sem nenhuma luta, nós temos que dar graça em tudo. Nos momentos bons e os maus. Porque nós sabemos que o que nós estamos passando é para a glória de Deus. Nós sabemos que agora nós somos guiados pelo Espírito Santo.
Amém? E o título é: o que o Espírito Santo opera em nós? O Espírito Santo, ele opera para nós dar graça em tudo. Se o Espírito Santo estiver na minha vida, eu tenho que dar graça em tudo. Se o Espírito Santo estiver na tua vida, você tem que dar graça em tudo. Mais um item aqui que o Espírito Santo faz. Ó. O Espírito Santo, ele envia obreiros para a seara. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Para a seara, Atos 13, 2 e 4. Vai em Atos Apóstolos lá. Capítulo 13, 2 e 4. De Atos. Olha o que a palavra de Deus fala. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Então, na época da igreja primitiva lá, né, irmãos? Os líderes da igreja mandaram apartar Barnabé e Paulo para uma grande obra, para que o nome de Jesus fosse glorificado. Aqui Paulo já tinha convertido, né? E depois da sua conversão ele ficou um pouco ausente, porque ele sofreu muita perseguição. Mas depois ele começou a retornar ao ambiente cristão. E aqui a Bíblia diz que a igreja naquela época, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito de Deus disse: ó, você vai lá, separa Barnabé e Paulo. O Espírito de Deus que falou. Não é porque alguém mandou separar aquele obreiro lá, porque ele era amigo dele, colega dele na igreja. O Espírito de Deus que mandou, que está vendo hoje muitas coisas acontecendo, porque muitas pessoas hoje são separadas através da amizade, são separadas para o obreiro através de vamos dizer, de uma troca de presentes. Não dá certo. Mas quando o Espírito de Deus ele separa alguém, aquela pessoa vai dar fruto. Aquela pessoa vai dar testemunho. Aquela pessoa, ela vai levar a palavra de Deus como a palavra de Deus ela é. Ela vai ter princípios, porque é o Espírito de Deus que está guiando aquela pessoa. Então hoje muitos vai lá, faz uma prova de 30 perguntas e fala: esse aqui já pode ser ungido. Mas talvez não foi o Espírito Santo que separou ele. Aí não dá certo, irmãos. Tem que ser o Espírito Santo que separa. Tem que ser por ordenação do Espírito Santo. Na igreja primitiva era assim. Se separava obreiros com autorização do Espírito de Deus. Olha, vai lá que eu vou te ungir a pastora, presbítero, a diácono, eu conheço você faz tempo. Vai lá. Pois aquela pessoa escandaliza. Aquela pessoa começa a dar problema. Então aqui a palavra de Deus fala que eles orando e jejuando, mandou separar Barnabé e Paulo para a obra do Senhor. Então é o Espírito de Deus que separa o obreiro. Não é o pastor da igreja. Amém? É o Espírito de Deus que manda separar. Isso é se aquele pastor estiver sendo guiado pelo Espírito Santo. Agora, se ele não tiver, aí ele vai levantar a senhora do Espírito Santo e com certeza. Outra coisa que o Espírito Santo
ele opera? Ele dirige a vida diária. Atos 16, versículos 6 e 7. O Espírito Santo, ele dirige a nossa vida diária. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, entenderam ir para Betina, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Então tem muito lugar que muitas vezes nós queremos ir, que nós queremos fazer algum tipo de missão, que ainda não é o momento. Talvez o Espírito Santo nos impede. Talvez ainda não é o momento. Talvez não é lá que o Espírito Santo quer que você vai. Amém? Então tem coisas que muitas vezes vêm na cabeça da pessoa, que ele pensa que é o Espírito Santo está falando, eu quero ir para lá, quero ir para cá. Eu conheço uma pessoa que ele disse assim, o Espírito Santo está mandando eu viajar para São Paulo, para o Rio de Janeiro, que tem uma pessoa lá que eu preciso pregar para ele. Ele foi, desceu na rodoviária, ele ficou lá sem dinheiro, a família teve que mandar o dinheiro para ele vir embora. Porque ele nem sabia onde era a casa. Amém? Então, muitas das vezes, algum lugar que nós queremos ir, talvez não é a vontade do Espírito Santo. Nós temos que esperar o Espírito Santo falar. E o Espírito Santo não fala a todo momento. É quando ele quer. Não é quando nós queremos que o Espírito Santo fala. É quando o Espírito Santo quer falar. Nós oramos, jejuamos, servimos a Deus, mas o Espírito Santo fala a hora que ele quer. O Espírito Santo não é sujeito a você. É você que é sujeito ao Espírito Santo. Nós somos sujeitos a Deus. Não é Deus que é sujeito a nós. Então tem muita pessoa que pensa que Deus é sujeito a ele. Que Deus fala toda hora, todo momento. Não é assim, meus irmãos. Então vocês podem ver aqui que Paulo e Barnabé queriam ir para algum lugar que o Espírito falou, não, eu não quero que vocês vá para lá. De jeito nenhum. Amém? Porque é o Espírito Santo que dirige a tua vida. Não é você que dirige a tua vida. O último item desse estudo aqui, o que o Espírito Santo opera. O Espírito de Deus, ele conduz nós a toda a verdade. Aonde você vê a verdade de Deus, o Espírito Santo está. Capítulo 16, versículo 13. 16, 13. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver ali um lugar para oração. E assentando, nós falamos das mulheres que ali se juntaram. Entendeu? Então, meus irmãos, tem coisa que Deus quer fazer que nós não sabemos como fazer. Mas como é Ele que nos guia, e o título aqui, ó, a visão de Troade, pregação em Filipe, a conversão de Paulo, a conversão de Lídia e do carcereiro que curava, e do carcereiro, e a cura da pinotisa, né? Nessa cidade aqui, o Espírito Santo estava mandando eles ir para essa cidade, em Troade, amém? Porque ali tinha uma mulher que o Espírito Santo queria converter ela, eles tinham que pregar para Lídia, e também tinha que curar o carcereiro, e a cura do pinoti, e a cura da hipnotisa. Ali tinha uma mulher naquela cidade, que ela hipnotizava as pessoas, o espírito imundo. Então Deus queria fazer uma obra na vida daquelas pessoas que estavam naquela cidade. Então Paulo e Barnabé tinham que descer para lá. Eles queriam ir para outro lugar. O Espírito Santo falou, vocês têm que ir para cá.
que ele tem alma para converter naquela cidade ali. Amém, Jesus? Então está aí essa mensagem, esse estudo que traz o tema, o que o Espírito Santo opera na nossa vida, para a glória de Deus. Então, quando o Espírito Santo não mandar você, não vai. Porque se você for, você pode, como se diz a palavra de Deus, se decepcionar. Porque tem coisas que não é o Espírito Santo que está mandando você. Tem coisas que o Espírito Santo tem obra para fazer e você é dirigido por ele e você não pode fazer o que você quer, porque nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus agora. Amém, meus irmãos? Então, guarda esse tema dessa mensagem. O que o Espírito Santo opera. Então, vamos recapitular aqui para você guardar. O primeiro item, o Espírito Santo traz um novo nascimento. O segundo item, o Espírito Santo nos fortalece. O terceiro item, o Espírito Santo nos guia. O quarto item, ele faz do cristão uma testemunha. O quinto item, ele nos enche de louvor e adoração. O sexto item, o Espírito Santo envia obreiro para a seara. O sétimo item, o Espírito Santo ele dirige a nossa vida diária. O oitavo item, o Espírito Santo conduz nós à verdade. Quem tem o Espírito Santo, ele fala a verdade e anda na verdade, na presença de Deus. Que Deus abençoa, guarde esta palavra dentro do teu coração para a tua meditação em nome de Jesus. Que Deus abençoe.